Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai explorar uns textos bem fascinantes do Zohar, né? Aquele coração da Cabala. Isso mesmo. E eles prometem jogar uma luz assim totalmente nova em duas histórias que muita gente conhece lá do livro de Números, o Bemidbar. Quais seriam? Aquele caso do homem que estava catando lenha no Shabá, sabe? E também a famosa missão que deu o errado dos 12 espiões. Ah, sim. Histórias clássicas. E o interessante, como você disse, é que a análise do Zohar, ela vai muito além do pé da letra. Como assim? O Zohar enxerga ali, tipo, dramas cósmicos acontecendo por trás. A ideia central não é só desobediência. Hum, A questão é que foram falhas bem profundas na percepção da unidade divina. Mais especificamente, da unidade entre o masculino, Zeir Anpin, e o feminino, Malkut. entendi. Então, a proposta é que esses erros bíblicos não foram só, digamos, quebrar uma regra. Foi algo que mexeu com a estrutura da realidade, pelo menos na visão cabalística. Exatamente. Mexeu com a dinâmica divina fundamental. Ok, vamos investigar isso. Começando pelo homem da lenha, a tradição diz que era o Zeloferhad. A interpretação do Zohar aqui é bem inesperada, né? Com certeza, tem um rabino citado, o Rabi Abba, que diz que esse ato de juntar lenha, ou árvores, não foi literal. Não? O que foi então? Foi uma coisa mais intelectual, uma atividade mental. Zeloferhad estaria, na verdade, comparando as árvores místicas, As árvores místicas. Zeirampin e Malkut. Isso. Ele estaria tentando decidir qual era superior, qual tinha mais valor. É como comparar a fonte da luz, que seria Zeir Anpin, com o receptáculo Malkut, que manifesta essa luz. Ah, Tentar hierarquizar isso, ou focar só em Malkut separada da fonte, é visto como um corte nessa unidade essencial de Deus. Uma heresia mesmo. quer dizer então que o pecado dele foi mais metafísico, tipo um curto-circuito na relação com o divino e não só quebrar a regra do Shabat. Precisamente, uma heresia contra a unidade. O Zohar até faz uma análise da palavra hebraica para seu pecado, que é shetó. E o que eles veem ali? Eles ligam essa palavra à letra Vav, que é o símbolo de Zeirapin, sugerindo que a ação dele manchou de alguma forma esse aspecto masculino divino. Nossa, que profundo! Porque a questão é, Malkut, o feminino, quando está unido a Zeirapin, é a Shekinah, a presença divina aqui no mundo. Mas quando separada, O que acontece? aí ela manifesta mais o julgamento, a dualidade do bem e do mal. O erro do Zeloferria foi focar nessa separação, nessa comparação. Essa ideia da quebra na percepção da unidade é muito forte. E isso aparece também na história dos espiões. Parece que ali também foi uma falha de reconhecimento, né? Sem dúvida, o Zohar usa a mesma chave para interpretar a missão dos espiões. Como assim? Quando Moisés, que tinha essa conexão forte com Zeirampim, a árvore da vida, quando ele pergunta se há árvore Etz nela ou não Ain, Sim. ele não estava falando de árvore literal, de planta. A pergunta era mística. Sobre o que, então? Era sobre a natureza da providência divina lá na Terra Prometida. Tipo, ela seria regida pela presença mais clara, manifesta, de Zeirampim simbolizada pela árvore, Etz, ou por um nível ainda mais alto, mais oculto, transcendente. Esse nível mais oculto seria o Ain. Exato, o Ain, que significa nada, no sentido místico, ligado a um nível ainda mais elevado, Arish Ampin. Mas os espiões, bom, eles não pegaram essa vibe toda, né? Por quê? Não, não pegaram. Eles estavam operando em outro nível. No nível do... Do ego. Talvez. Medo de perder o status que tinham no deserto, sabe? E a visão deles era limitada. E os frutos que eles trouxeram? Aquelas uvas enormes. Então, na simbologia cabalística, esses frutos, especialmente quando vistos isoladamente, podem remeter a Gevurá. Gevurá. Julgamento, severidade. Isso. O aspecto divino do julgamento, que fica mais forte quando Malchut é percebida como separada da fonte de Zeir Anpin. Entendi. Basicamente, o relatório deles foi focado na dificuldade, na dualidade, no medo. Um relatório da árvore do conhecimento, que representa a separação, a morte espiritual.
e não da árvore da vida? Exatamente. Não da unidade, da vitalidade que vem dessa conexão. Faz todo sentido. Eles viram a casca, a dificuldade, a separação. Não viram o potencial divino, a unidade por trás. Mas e Caleb? Ele foi diferente ali. Sim, Caleb se destaca. É o contraponto perfeito. O que o Zohar diz sobre ele? Ele age de outra forma. Vai a Hebron, busca se conectar espiritualmente com os patriarcas. Ele age com fé individual, né? Certo. E o Zohar traz uma imagem muito poderosa. Diz que a própria Shekinah, a presença divina, ela meio que se vestiu em Caleb. Se vestiu nele? Como assim? Deu força para ele, clareza para resistir à negatividade do grupo. Ele virou um canal para essa unidade, superando a consciência limitada dos outros. Incrível. Ele conseguiu manter a conexão? Tropeços narrados na Torá podem ser entendidos como uma dificuldade em perceber ou sustentar a unidade que está por trás de tudo. Uma desconexão entre o masculino e o feminino divinos. Sim, acho que essa é a chave. O fascinante é ver como atos que parecem simples, como catar lenha ou fazer um relatório, ganham essa dimensão cósmica, afetam a relação entre Deus e o mundo. E as consequências são reais, né? Com certeza, a falha em ver a unidade leva a alguma forma de exílio, seja espiritual, seja físico. Por outro lado, Sim. a fé, o esforço individual, como o de Caleb, mostram que é possível restaurar essa conexão. Há um caminho de volta para a unidade. Isso deixa a gente pensando, né? Nos nossos próprios desafios, nas nossas decisões, o quanto será que a nossa percepção influencia o resultado? Se a gente foca na unidade por trás das aparências ou se fica preso só na separação, no conflito. Exato. É uma reflexão importante. A forma como a gente enxerga a realidade pode, de fato, moldar a nossa experiência dela. Algo para se pensar mesmo.